Olá, meu nome é Arthur Santos e eu sou instrutor da Gatri Serviços e Treinamentos. Eu estou aqui para dar algumas dicas de fibra ótica para vocês. E hoje o assunto nós vamos falar sobre cabos tipo Luzi, que é o tipo de cabo mais utilizado pelos provedores de internet. O cabo tipo Luzi, esse termo Luzi, significa que o cabo, a fibra fica solta dentro de um tubo que ele é chamado de buffer loose, né? O que significa isso? Ele é um tubo onde a fibra fica solta lá dentro. Loose literalmente é solto em inglês, ok? Aí esse tubo ele é preenchido com um gel ou também pode ser seco, sem o gel. Qual que é a finalidade desse gel? Proteger a fibra contra a umidade, porque a umidade pode descolorir o acrilato e afetar a fibra. Então o cabo ele pode ter o gel ou não. Quando ele não tem o gel, ele vai ter ali dentro algum elemento que vai absorver a umidade. Detalhando essas áreas, nós vamos ter o elemento de sustentação, é ele que permite a gente poder esticar o cabo de um poste a outro, prender esse cabo no poste utilizando as ferragens adequadas e ele fica ali esticado. Pode ter cabos para vão de 80 metros, de 120 metros, de 200 metros, vai depender da constituição dessa estrutura de sustentação. Depois a gente vai encontrar os tubos, tá? Dentro de cada tubo desse, a gente pode encontrar um máximo de 12 fibras. Existem alguns fabricantes que têm feito uns cabos especiais com 24 fibras, mas o comum é 12 fibras, que são identificadas com código de cores, que nós vamos falar em outra oportunidade. Bom, envolvendo esses tubos nós vamos ter uma capa de proteção e para rasgar essa capa a gente usa esse fiozinho que a gente chama de fio de rasgamento. Como eu falei, essa capa não são todos os cabos que têm essa capa interna de proteção. E envolvendo então tudo isso aqui a gente vai ter a camada de aramida, né, que é o elemento que dá a força de tração, que dá resistência à tração para o cabo. E envolvendo a aramida a gente vai ter a capa externa que pode ser rasgada longitudinalmente usando esse fio de rasgamento. Então essa é a constituição básica de um cabo. Lembrando que cada tubo pode ter um máximo de 12 fibras. Tem tubos com 2 fibras, com 6 fibras, com 12 fibras, mas você não vai encontrar tubos com 13, 14 ou 15, exceto aquela situação que eu falei de um fabricante especial, né, que faz um cabo especial com 24 fibras, e aí tem um outro código de cores, né, que identifica as fibras que repetem as cores. E os cabos tipo Luzi, eles podem ser de 3 tipos. O tipo geleado, que leva esse nome porque os tubos eles são organizados e colados entre si em torno do elemento central. E essa cola, na hora que a gente vai fazer a preparação do cabo, a gente tem que remover essa cola. O pessoal usa um removedor do tipo querosene, alguns usam Veja multiuso, que particularmente eu acho melhor porque o Veja não é inflamável, é mais barato que o querosene e não cheira tão forte quanto o querosene. Bom, agora dentro dos tubos aonde ficam as fibras, tem aquele gel que eu disse que protege a fibra contra a umidade. Depois a gente tem o cabo tipo seco. O cabo tipo seco a gente continua tendo o gel dentro dos tubos, porém pelo lado de fora dos tubos, os tubos não são mais colados entre si, eles são todos amarrados, que é mais fácil de você manipular para não ter que ficar perdendo tempo fazendo aquela limpeza. Com um estilete, uma tesourinha você consegue retirar facilmente essas amarrações. E existe ainda o cabo totalmente seco. O cabo totalmente seco, ele não tem o gel dentro dos tubos, então o que protege as fibras contra a umidade é uma fitinha que absorve a umidade, caso ocorra, e externamente os cabos não são colados, assim como o seco, eles são amarrados. Então temos 3 tipos de cabos. O geleado, cujos tubos são colados entre si e dentro do tubo tem o gel. O seco, cujos tubos são amarrados entre si e dentro deles tem o gel. E o totalmente seco, que os tubos são amarrados e dentro deles não tem o gel, tem a fitinha que absorve a umidade. Então da próxima vez que for escolher o seu cabo, fique atento à nomenclatura, se é GS ou TS, para você saber qual que você vai especificar para a compra, se o geleado, se o seco ou o totalmente seco. Espero que tenham gostado, nos vemos numa próxima dica.